paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou o evangelista André Melo e está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo e um trabalho que está sob a direção geral do nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sob a coordenação do nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior. Aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e saudar a diretoria da nossa igreja, a Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou está sintonizado na rádio, a DFM 88.7, que alegria ter a sua audiência. E o bate-papo dessa manhã é com uma pessoa muito especial, pastor Ângelo Galvão, que é pastor-presidente de uma linda igreja no campo de Mogi-mirim. Pastor Ângelo Galvão, que alegria recebê-lo, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Pai do Senhor, evangelista André, prazer estar aqui participando do Confradesp em Revista. Também aproveitar, agradecer ao nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, também ao pastor Wellington Júnior, pela oportunidade que nos é dada de estar aqui esta manhã e fazer esse trabalho para a glória do nome de Jesus. Pastor Ângelo Galvão tem uma agenda muito requisitada e, mais uma vez, pastor, obrigado por ter separado esse momento para estar aqui conosco. Amém. Pastor Ângelo, o senhor é muito conhecido como um grande pregador da palavra, hoje como presidente da igreja ali em Mogi-mirim, mas nós queremos explorar um pouco a sua história, queremos saber como foi a sua infância, se o senhor veio de um lar cristão. Eu nasci numa família não cristã, ou não evangélica. Eu sou de formação católica romana, minha mãe. Eu não venho de um lar consolidado, meus pais não eram casados. Eu realmente fui ter convívio com o meu pai biológico aos 7 anos de idade, de 6 para 7 anos de idade, mas minha mãe, como uma verdadeira guerreira, me criou, mas eu não fui criado no evangelho, não tive esse privilégio. E a sua conversão, pastor, ela ocorreu em qual contexto? Eu tinha 16 anos de idade, sob a influência de um amigo querido, Ronaldo. Ele com uma estratégia, e eu nem sei se a estratégia dele era que eu fosse salvo, mas ele me convidou para pegar uma inscrição de um concurso público na igreja num dia de culto. E ao chegar lá, eu fui convidado a entrar, e ao entrar, ouvi a palavra de Deus e entreguei minha vida a Jesus. Eu tinha 16 anos nessa época. Era um adolescente? Sim. E a partir desse momento, o senhor permaneceu firme na igreja? Como que foi? Porque a adolescência é uma fase complicada, né? De muitos porquê, muitas interrogações. E parece que é um momento, pastor, que o inferno aproveita mesmo para tentar conduzir o adolescente para os caminhos de pecado, né? Tantas propostas vêm nesse momento, tantos convites do mundo que começa a bater na porta do adolescente. Como foi para o senhor enfrentar todos esses desafios? Muito boa colocação, e eu digo que apesar de naquela época nós não termos as terminologias, mas eu fui fruto de uma igreja que me discipulou, eu fui fruto de uma congregação que consolidou-me na igreja. Ronaldo foi muito importante, esse rapaz que já era meu amigo antes de eu me tornar um crente em Cristo, e ele, por exemplo, uma coisa interessante, eu aceitei Jesus numa terça-feira, e lá em Campinas, onde eu aceitei Jesus, na congregação do Jardim São Vicente, nós tínhamos cultos na terça e também na quinta. Eu aceitei Jesus na terça-feira e na quinta-feira ele já foi me buscar em casa. Então, ele me consolidou junto à igreja. Claro, eu tenho a ajuda de muitos outros irmãos, como dentre eles o irmão Francisco Feitosa, que hoje é pastor lá no campo do Tirirical, no Maranhão, em São Luís do Maranhão, mas eles foram usados por Deus para me ambientalizar na igreja, porque eu não tinha nenhum conhecimento de igreja, não era o meu ambiente. Então o Ronaldo foi em casa, me buscou, ficou próximo a mim, me ajudou a integrar aos adolescentes da igreja, me acompanhou
até que eu pudesse estar firme na igreja. E isso é tão importante hoje. Nós temos os termos, né, discipulado, consolidação, que a igreja tem procurado fazer com maestria, é uma preocupação do nosso ministério, e eu fui alvo disso há 32 anos atrás, quando me converti, através da vida do Ronaldo, do irmão Francisco, do pastor, que à época era o irmão Miguel. Então, a igreja foi me ajudando a permanecer. Agora, pastor, o senhor informou que vem de um lar católico. Sim. Como que foi para sua mãe receber em casa agora um adolescente evangélico, que foi no culto e aceitou o Senhor Jesus como Salvador? É sempre um choque, né? Uma das coisas interessantes que eu me lembro é o dia que estava marcado o meu batismo, dia 5 de dezembro de 1993, e eu disse a ela: mãe, eu vou me batizar. Ela disse: filho, mas você já é batizado, eu já te batizei. E na consciência cristã dela, ela estava certa, eu já tinha sido batizado, mas aprendi o evangelho. Eu, quando fui batizado, era um bebê, eu não tinha consciência de pecado, eu não estava ali por uma vontade própria. Então, nós entendemos, e a Assembleia de Deus faz esse papel de maneira muito extraordinária, que o batismo precisa da consciência do batizando. Então, quando eu me converti com 16 anos de idade, eu já tinha essa consciência. Eu fui discipulado, então eu estava convicto do que eu estava fazendo. Mas a minha mãe, a família, os amigos, não é? Foi um choque, porque é uma mudança de vida, né? Agora, pastor, uma pergunta que eu faço para todos os nossos convidados, que, na minha humilde opinião, é um dos momentos mais importantes na vida do ministério de um obreiro. Sim. É o batismo no Espírito Santo. Sim. Então o senhor, na adolescência, se converteu, aceitou a Jesus, já logo propôs no coração se batizar. E o batismo com o Espírito Santo, isso ocorreu mais na frente ou já foi mais rápido? Qual foi o momento em que o senhor recebeu o cumprimento dessa promessa? Eu costumo dizer, e até quando estou ministrando, tendo a oportunidade de falar aos jovens, pregar adolescentes, eu conto isso. Eu aceitei a Cristo numa terça-feira, na quinta-feira o Ronaldo me buscou em casa e era aquele culto do testemunho, só que no sábado imediato haveria uma festividade na congregação do Jardim Nova América e o pastor Miguel disse: olha, os adolescentes vão para a festa. Eu ouvi essa expressão, festa, eu disse: olha que coisa boa, na igreja tem festa também. E ele marcou o horário, no sábado nós embarcamos num ônibus para resumir. Ronaldo foi também, Ronaldo foi muito importante na minha conversão e na minha caminhada. Nós chegamos ao Nova América, a igreja estava hiperlotada, templo pequeno, com a chegada de jovens de outras congregações, então lotou a igreja. E eu fiquei do lado de fora, né? Eu disse ao Ronaldo: eu não vou entrar não, tem muita gente aí. Eu ainda não estava ambientado com aquilo. E fiquei do lado de fora olhando e me lembro que o pastor disse: agora Jesus vai batizar com o Espírito Santo. E nisso o Ronaldo saiu de onde ele estava, no grupo de jovens do Jardim São Vicente, veio e disse: Jesus vai batizar você. Eu disse: não, mas eu nem quero, eu nem sabia o que era, não tinha. Ele disse: não, vai sim. Me pegou pelo braço, né, e disse: vai sim. E Deus deveria ter dado uma convicção a ele, porque foi resoluto. Ele me levou para dentro do templo e chegou lá. Eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Tem detalhes que são até engraçados, mas para o nosso tempo eu fui batizado com o Espírito Santo. Então eu aceitei Jesus na terça, Ronaldo me buscou para ir na igreja na quinta, né? E eu até brinco, na quarta eu desviei, que eu falei: não, eu aceitei Jesus, mas eu não quero. Mas aí ele veio me buscar e no sábado Jesus me batizou com o Espírito Santo. Com 4 dias de crente, o senhor foi batizado com o Espírito Santo com fogo. Graças a Deus. E como foi essa experiência? Nesse momento, já queimou, já ardeu uma chamada de Deus ou ainda era muito cedo para o senhor ter uma noção do que Deus faria no seu ministério? Naquele momento eu não tinha noção nada disso. Eu não tinha noção nem de igreja, para te ser sincero. Era muito cedo, muito precoce, contrariando muita coisa, né? Eu não sabia orar, né? Eu não sabia falar com Deus. Então, foi a graça de Deus mesmo. Deus decidiu fazer assim e usou pessoas para que isso acontecesse. Eu me lembro que eu fui embora e acabou o culto e eu não conseguia parar de falar língua estranha. Eu estava consciente, os pensamentos normais, não estava inconsciente, mas aquilo era como uma cachoeira de águas vivas na minha vida. E
eu fui embora e eu brinco, né? Brinco não, né? Faz parte do meu testemunho. Que eu fui embora pensando, se eu entrar em casa falando língua estranha, ninguém é crente, eu não vou saber explicar. Então eu entrei num cômodo que meu avô usava para abrigar os pássaros dele e fiquei lá até às 6 da manhã, envolvido naquela presença, envolvido naquela graça. Só saí de lá, consegui assim, eu não digo nem controlar, mas eu acho que isso não acontece com todo mundo, mas eu precisei receber. Deus sabia de onde eu estava vindo, né, a carga de coisas que estavam sobre a minha vida. Então eu precisava receber esse derramamento de poder mesmo. Aquilo mudou a minha vida. Ser batizado com o Espírito Santo é uma experiência profunda, poderosa e muito fortalecedora para a vida cristã. Interessante, pastor, que tudo acontecendo muito rápido, né? Na semana que o senhor aceitou a Cristo, já viveu uma experiência tão impactante como essa. Sim. E na sua juventude, pastor, o senhor já passou a se dedicar só ao ministério, já entendeu que era isso que Deus tinha para sua vida? Ou o senhor também estudou, galgou alguma graduação, alguma formação? Como foi a sua juventude? Eu vim para a igreja e o meu plano era, eu estava no segundo grau, chamava-se segundo grau, hoje ensino médio, né, já fazendo um nível técnico em administração de empresas, e o projeto era seguir esse caminho. Mas aí o ministério começou a adentrar a minha vida. Eu acho que eu deveria ter ali por volta dos 19 anos de idade, né, já envolvi com as atividades da igreja, liderando jovens, liderando adolescentes, fui levado ao ministério diaconal. Então, começou a acontecer na minha vida, os pastores foram vendo, me dando oportunidade, e eu com muita dificuldade ainda, dificuldade para ler a Bíblia, entender a Bíblia, mas eu recebi muito suporte da igreja. Eu acho que uma das coisas que foram fundamentais para a minha permanência na igreja foi o suporte que eu recebi. As pessoas, porque você vem do mundo, você não vem pronto. Sim. Eu me lembro que um dia eu convidei um amigo de trabalho para um culto, me permita isso? Claro. E ele foi. E eu fiz o apelo e ele não aceitou Jesus. Aí eu fui levá-lo para casa, perguntei para ele se ele tinha gostado do culto. Ele disse, eu gostei, mas eu não entendi aquele negócio de aceitar Jesus. O que é aceitar Jesus? Aí eu fui explicar a ele, dentro do carro, depois do culto já acabado, eu expliquei para ele o que era aceitar Jesus. Ele entendeu e disse, eu quero. Aí eu orei por ele e ganhei a vida dele para Cristo. Sim. Mas o que eu estou querendo dizer, nós que viemos do mundo, a gente não está acostumado com o linguajar da igreja, Sim. com a terminologia da igreja, né? A gente irmão, varão, né? Escolhido de Deus, a gente não está acostumado com isso. Nossa linguagem é outra, a gente não foi ensinado. Então, se não há o suporte da igreja, a gente tem muita dificuldade para ficar. As coisas são muito estranhas para nós, né? Eu falo do batismo com o Espírito Santo. Hoje eu falo com muita naturalidade. Mas quando eu vim para a igreja, eu ficava olhando aquilo no primeiro dia, no segundo dia que eu estava na igreja, vendo as pessoas falando língua estranha, eu pensava, o que está acontecendo? O que é isso, né? Da onde está vindo isso, né? As manifestações de adoração, muda tudo na vida da gente. Então, se a igreja não abraçar a pessoa, ela tem extrema dificuldade para ficar. A gente não consegue ser crente sozinho, a gente precisa de ajuda. E eu tive muita ajuda. Eu sou muito grato a Deus. Eu tive muita ajuda para ficar na igreja. Pastor, e o senhor comentou, né, da sua formação em administração. O senhor chegou a seguir carreira ou desejar seguir carreira em alguma empresa? Desejar, eu desejei. Mas aí o ministério chegou e aí eu não consegui ir adiante em carreira secular. O ministério chegou na minha vida muito cedo. Eu fui recebendo oportunidades, não é? Eu participei da primeira turma do curso de formação de obreiros em Campinas. O pastor Paulo Freire, quando eu me converti, ainda era o pastor Maronese Soares de Lima, mas ele ficou somente 1 ano e logo veio o pastor Paulo. Então toda a minha vida na igreja foi sob a presidência do pastor Paulo. E aí ele trouxe o curso de formação de obreiros, chamado de CFO, e eu participei da primeira turma. Me formei e dali já fui para a graduação em teologia, fiz o nosso curso de teologia e aí não parei mais. E aí, paralelo a isso, eu fui dirigir ponto de pregação, depois dirigi congregação, então a vida ministerial me alcançou muito rápido, né? Me casei também,
É essa pergunta que eu vou fazer agora, pastor. Esse momento que também é extremamente importante na vida de um obreiro. Como que foi o encontro com a irmã Juscelia? A Juscelia era irmã do Ronaldo, né? Então, o Ronaldo que me discipulou. Olha só que coisa. Porque aconteceu comigo que eles me abraçaram e me levaram para dentro da casa deles. A família do Ronaldo me abraçou. Sim. Meu sogro, minha sogra, que até então não o eram, mas meu sogro, minha sogra, meus cunhados, eles me abraçaram, né? Sim. E eu vim, há que se dizer, a pessoa vem do mundo, então ela ainda vem contando mentiras, né? Pode ser que outras pessoas não, mas no meu caso. E eles foram me suportando, né? Entenderam. Acho que eles pensavam, né? O menino tá vindo do mundo, né? Vamos ter paciência com ele. Mas eu fui inserido na família e fui inserido na cultura de uma família que se reúne para cantar louvores, se reúne para orar. Era assim, uma casa muito simples, na periferia de Campinas, numa comunidade, mas um lar. Sim. Não é? Meu sogro, uma pessoa, sempre recebia muito bem, minha sogra. Então, eu fui inserido naquele ambiente, não é? Eu sou filho único, então eu não tinha vivência com irmãos. Eu fui ter vivência com irmãos na casa da Juscelia, do meu cunhado. E aí, eu acabei me afeiçoando a Juscelia e começamos a conversar. Oramos por 3 meses para Deus confirmar. E Deus confirmou e eu estou casado com ela há 28 anos. Quantos filhos, pastor? 2 filhos, Guilherme de 22 anos e o Gustavo de 18. Que bênção. E assim que vocês casaram, ela já entendeu a chamada de Deus na vida do pastor? Ou isso foi com um tempo? Como foi aí as primeiras experiências de vocês no ministério? Juscelia, muito antes de mim, porque ela vem de berço evangélico, já era envolvida, né, com regência de departamentos. Ela era envolvida com a vida da igreja. Sim. E eu estava chegando. Mas nós não queríamos, nem eu nem ela, sermos do ministério. Quando nós casamos, nós tínhamos, entre muitas aspas, um acordo. Nós não vamos ser do ministério, nós vamos seguir carreira. Vou me formar, você vai se formar e nós vamos ajudar. Vamos contribuir com missões, vamos ajudar na igreja local, gostávamos da congregação. Então não era o nosso plano ser do ministério, não. O senhor chegou a trabalhar, então, em alguma empresa secular e teve que abrir mão para o ministério? Para o ministério, sim. E como foi esse momento? Porque você estabeleceu alguns sonhos, uns projetos e um pensamento muito nobre que vocês tinham, né? Sim. De poder crescer financeiramente e, ao mesmo tempo, ajudar a obra, contribuir com o reino, mas agora ter essa chamada de Deus, esse despertar do céu, de abrir mão de tudo para viver o propósito de Deus na vida de vocês. Como que foi, pastor, o impacto desse momento? É desafiador, porque a chamada de Deus, ela vem com todas as garantias do céu, mas ela não vem com nenhuma garantia da terra. Eu estou dizendo em termos financeiros, ela não vem com essas garantias, ela vem com a fé, né? E desde Abraão foi assim. Não que eu me compare a Abraão, mas falando da vida baseada na Bíblia. Então, você sai do emprego, você não tem garantia nada, você não tem mais um salário, você não tem mais uma carteira assinada. Então é desafiador. Você já tinha filhos? Não. Quando começamos, o Guilherme nasceu, quando ele tinha 10 dias de nascido, nós assumimos a primeira congregação. 20 dias de nascido, nós assumimos a primeira congregação. Lá em Campinas? Lá em Campinas. Mas nesse período, dirigindo congregação em Campinas, eu ainda trabalhava. Então eu ainda tinha... O rompimento com a vida secular foi em 2006. Aí eu já tinha dirigido igreja por cerca de 7 anos em Campinas, congregações. Eu dirigi 3 congregações em Campinas. Sim. Jardim do Lago 3, Vila Formosa e Vila Carminha. E quando o pastor tomou essa decisão, a irmã Juscelia do seu lado? Ela não queria, não. Não queria. Foi um pouco resistente. É um choque, né? Você muda os planos. E eu vejo isso com muita naturalidade, né? Porque realmente a vida ministerial, ela é desafiadora. Ela tem os seus espinhos, né? Sim. Então, não eram nossos planos, né? E não eram nem os meus e nem os delas. Então, no começo, havia uma resistência. Eu me lembro quando eu realmente me desliguei do vínculo, eu trabalhava na 2ª maior empresa do ramo de medicamentos do Brasil em distribuição. Então, tinha uma carreira apontando para cima, né? E aí, me desvinculei. E eu me lembro,
ela trabalhava há 16 anos num laboratório de análises clínicas, porque Deus não tirou só o meu emprego, tirou os dos dois. Eu me desvinculei da empresa dia 1º de abril de 2006 e ela foi demitida dia 14 de abril de 2006. E as portas radicalmente se fecharam, eu não tinha agenda, não tinha mais renda, nós começamos assim, Deus tirou tudo e provou a nossa fé. Então foi muito desafiador. Eu morava de favor na casa do meu sogro, da minha sogra, então foi um contexto assim muito desafiador. Hoje, olhar para trás, eu sou muito grato, mas viver aquilo, porque você tem uma estrutura, você tem uma rotina, e a nossa rotina acabou. Deus tirou a rotina dos dois de uma vez. Então, você não tem mais emprego, você não tem mais, você não acorda mais, você não acorda mais para trabalhar, você não tem mais rotina. Então, na minha vida foi abrupta. Não é, eu tinha um ministério consolidado e agora migrei para uma igreja ou fui absorvido pelo ministério e integrado. Não. Jesus tirou o meu emprego, tirou o dela e nos desafiou a viver. E sobrevivemos. Muito bem, meus irmãos, você que está chegando agora no canal da Confradesp, no YouTube, ou acabou de sintonizar sua rádio na ADFM 88.7, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui desfrutando de um bate-papo muito agradável com o pastor Ângelo Galvão. Permaneça conosco, eu tenho certeza que Deus irá falar de uma forma profunda e aguda com a sua alma na manhã dessa terça-feira. Pastor Ângelo Galvão, o senhor comentou, então, que dirigiu 3 igrejas ali no campo de Campinas. Eu tive esse privilégio. Então, o senhor não iniciou já na itinerância? Não. O senhor pastoreou, teve essa experiência liderando algumas igrejas? Graças a Deus. Eu passei por todos os estágios da igreja. Comecei na escola bíblica dominical, depois fui para a cooperação, liderança, passei pelo diaconato, presbiterato, fui co-pastor, fui segundo dirigente de congregação, e aí depois fui dirigir congregação. E como foi para o senhor o momento em que o pastor sentiu da parte de Deus que era o momento agora do pastor trilhar o caminho da itinerância, pregar a palavra pelos lugares que certamente Deus o iria levar? Foi muito complicado, porque eu estava muito bem integrado na igreja, dirigindo igreja, fazendo parte do ministério em Campinas. E aí eu fui falar com o pastor Paulo, porque Deus estava falando comigo, não é? De uma maneira muito forte e sim, irresistível. Eu fui falar com ele, pastor, eu estou recebendo um chamado de Deus para ir pregar. E ele disse, Ângelo, eu vou orar. E eu disse a ele, eu preciso de uma palavra do senhor é o meu pastor, preciso que o senhor me direcione. E ele disse, eu vou orar. Posteriormente, ele me disse que a intenção dele era me integrar na igreja, né? Porque eu dava aula no curso de formação de obreiro, dava aula de teologia, eu estava muito bem integrado na igreja, eu sempre gostei da igreja local. E aí Deus falou com o pastor Paulo, libera ele. E ele me liberou. E aí eu tive que deixar, eu dirigia na época uma congregação denominada ou chamada Vila Carminha, e eu tive que deixar a direção da igreja para me dedicar exclusivamente à pregação. Pastor, e hoje Deus tem te dado um nome, né? Pastor Ângelo Galvão, conhecido em todo o Brasil, podemos considerar até fora do Brasil, em muitos ministérios, mas eu imagino que o começo não foi tão fácil ou tão simples como parece. Como foi aí o início do pastor, desse desafio, desse ministério? Teve algum momento que deu vontade de parar, abrir mão de tudo e dar uma retrocedida? O desafio de parar é reiterado na nossa vida, né? Qual é o obreiro que nunca sentiu a vontade de parar? Até pelas guerras, né? O próprio apóstolo Paulo fala que nós temos guerras internas e guerras externas. Então, mas o começo era assustador, né? Você não tinha... eu não tinha estrutura nenhuma para ser um pregador, né? Tinha um pouco de conhecimento bíblico, uma formação teológica, mas não tinha muito conhecimento. Era aterrador, entendeu? É muito confortável você dizer assim, por exemplo, dentro de um casamento, no final do mês eu tenho um salário X, né? O pregador itinerante que eu fui e tenho a alegria de ter sido, você não tem isso no começo, você não tem isso. Você tem a fé. E às vezes o pastor também,
conheço pastores, homens de Deus, que quando começaram a pastorear a igreja, não tinham nenhuma certeza financeira. É a fé mesmo. Mas a gente rompe. Se Deus chamou, rompe. Sim, agora no início, pastor, ninguém conhecia, pastor Ângelo Galvão, alguém que está pregando a palavra, mas que ninguém conhece a história, ninguém sabe do conteúdo que ele tem, da experiência que ele tem com Deus. Eu imagino muito difícil, né? Talvez muito receio em algumas igrejas. Em algum momento, pastor, principalmente no começo, o senhor se sentiu desrespeitado em alguma igreja? Olha, eu tive algumas experiências. Eu não chamaria de desrespeito, eu chamo de experiências que me foram necessárias. Por exemplo, eu tinha um pastor Antônio Gomes, era dirigente do São Vicente, e ele era um pregador reconhecido. E ele mandou pregar no lugar dele um dia. E aí eu cheguei, né, pensando que ele tinha comunicado ao pastor da outra igreja que iria, mas por alguma razão que eu não sei, ele não comunicou, me mandou e não comunicou. Então eu cheguei lá, o pastor ficou com muito receio, e eu o entendo. É muito difícil você convidar uma pessoa e receber outra. Ele convidou um pastor renomado, que já prega, e recebe um jovem lá, que ele não conhece, nunca viu pregar. Então eu me lembro que ele me disse, o horário era 1h, e ele disse, menino, fala 10 minutos. Falei os 10 minutos. E a graça de Deus, por infinita misericórdia, nenhum mérito, tomou a igreja. Eu creio. E aí eu me sentei, e depois me tornei companheiro desse pastor, e ele me dizia, quando você chegou, eu falei, que o Tonhão, eu chamava o pastor de Tonhão, né? Que o Tonhão fez comigo? Estragou minha festa, mandou esse menino, né? Sim. E ele já tinha me dado 10 minutos, aí não dá para dizer, não, agora eu vou dar 1h, né? Sim. Mas ele me dizia, se eu soubesse quem era você, eu tinha te deixado pregar 1h. Olha só, Então, Deus se manifestou com honra. Tem muitas situações que você passa, são para experiência. O obreiro precisa ser provado, eu não ignoro isso. E eu fui muito provado, muito. E qual foi o momento, pastor, que o senhor percebeu? As portas estão se abrindo, as fronteiras estão se abrindo. Não sei se o senhor chegou a ter uma conversa assim com a irmã Juscelia e disse, olha, Deus está honrando, Deus está aprovando o ministério, os convites estão chegando e eu tenho que estar disponível, né, a atender esse propósito de Deus. Teve algum momento específico que caiu a ficha, que deu aquele estralo, o senhor falou, olha, Deus está prosperando o meu ministério e está abrindo as portas? Olha, eu nunca parei para pensar nisso, parei para pensar no momento que as portas se abriram. Era muita pressão, sempre foi muito complicado. Então, eu não acho que o meu ministério deu um boom assim. Foi acontecendo. Eu ia recebendo convite, eu e a Juscelia fomos nos organizando, ela me ajudou muito, me secretariou no começo, ela que atendia as agendas, organizava. A gente foi tentando se organizar, entendeu? Eu sou um garoto de favela, nós viemos da periferia, nós não temos eu não tinha muito essa noção de organização, de boom. Algumas coisas foram muito pontuais, né? Como lá atrás, pregar nos Gideões pela primeira vez, depois pregar aqui no Belém. Né? São pontos que dão grandes viradas no ministério de qualquer pessoa. Né? E eu tive essas felicidades, mas sim, dizer que a gente sentou um dia e disse, nossa, agora tá bombando, eu acho que não. Acho que a gente foi vivendo e... As coisas foram uma coisa acontecendo. que eu quis por ver, né? Quando eu comecei a pregar nos Gideões, eu queria ser famoso. E um dia Deus me disse, eu não te farei famoso, eu te farei conhecido. E realmente Deus não me deixou ser famoso. Conhecido eu sou, famoso não. Eu acho que isso me ajudou, mas eu queria ser famoso. Não tive essa experiência. Olha aí, ó. Pastor, agora uma curiosidade minha, e acredito que de muitos irmãos que estão sintonizados aí na rádio ou nos assistindo pelo canal da Confradesp, o senhor, em muitos momentos que o senhor prega, o senhor tem uma expressão, deixa o negão pregar. Né? E uma curiosidade nossa, como que surgiu essa expressão, surgiu essa frase, essa fala? Essa expressão surgiu em 2014, no Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, quem eu agradeço muito, em memória, pastor Cezino Bernardino, também
uma época, o pastor Reuel Bernardino, e hoje o pastor Zilmar Miguel, que é um amigo, uma pessoa muito querida, né? E que me abençoa muito. Eu prego nos Gideões ininterruptamente há 16 anos, esse ano 17, e o pastor Zilmar me ligou me convidando já para 2026. Então serão 17 anos pregando lá. Vivi muita coisa naquele púlpito, né? Você estar num púlpito de um congresso tão concorrido é muita pressão, mas muita pressão mesmo. E no ano de 2014 foi um ano de muita pressão, foi um ano muito complicado, né? E eu estava no púlpito, no horário de pregar, então você se prepara a mensagem, nós sempre temos uma preparação de jejum, de oração, minha família se envolve, meus filhos se envolvem, e eu estou no púlpito e um dos pastores do púlpito virou e disse: olha, está muito apertado, você não vai pregar esse ano. Esse ano não vai dar para você pregar. Nós temos pessoas aí para falar e seu horário foi embora, e depois de você ainda tem o pastor Carvalho Júnior, que pregaria depois de mim. Ele disse: então não vai dar para você pregar. Imagina, né, que todo mundo está esperando que você pregue. Sim. E se você não pregar estando na lista, estando sobre o púlpito, você está no púlpito, você está na lista e não prega, né? Já era a época do começo da internet, todo mundo ia dizer: o pastor Ângelo não pregou porque pecou. Então era isso que ficou na minha mente. Eu disse: sim. E agora, Jesus? Se eu não tivesse sido convidado, não tivesse vindo aqui, ok, ninguém poderia falar nada, mas eu estou aqui e não vou pregar, vai ser muito complicado. Então me deu uma angústia muito grande, um peso muito grande. E aí, um dos outros pregadores foi ao pastor e disse: pastor, eu abro mão do meu horário, mas deixo o Ângelo pregar. Porque todo mundo viu a minha angústia, né? Sim. E aí eu estava sentado do lado dele, ele disse: você não vai pregar? Eu disse: não vou, não vai ter horário. Ele disse: não, eu vou falar com o pastor. Aí o pastor me deu 30 minutos para pregar. Sim. E aí eu comecei a pregar e não ia dar para pregar a mensagem toda. E aí, na angústia, eu gritei: deixa o Negão pregar. Olha aí, ó. E o Negão pregou. Está pregando até hoje. Oh, glória, que benção, pastor. Pastor, nós observamos hoje muitos jovens que estão se despontando na pregação da palavra e outros que, se sentarmos para conversar, eles vão expressar esse desejo: eu quero ser um pregador, eu quero ser um itinerante, eu quero levar a palavra pelos estados do Brasil, pelas nações, quero ir pelo mundo proclamando as boas novas de salvação. E qual conselho o senhor daria para esses jovens pregadores, esses jovens que têm esse desejo queimando no seu coração? Eu creio que a preparação é uma coisa fundamental, e hoje nós temos muito material, né? Inclusive eu recomendo, nós temos um livro do pastor Elias Torralbo, que foi editado e lançado pela CPAD, falando sobre vocação. É um livro tremendo, eu já o li e acho fantástico. Pastor Elias Torralbo, que é um dos nossos grandes articulistas, um mestre. Vale a pena se preparar, vale a pena ler. Eu me lembro que eu li um livro chamado Apaixonados pela Pregação. Uma das ilustrações que tem lá dentro é que a pregação é como um touro para você domar num rodeio, não é? Quem escreveu foi um texano, então se compreende, né, a cultura do rodeio. E ele diz: você tem 8 segundos para domar o touro e 1 hora para pregar um sermão. É a mesma coisa, é a mesma emoção. Mas você se prepara, né? Spurgeon dizia que a preparação é fundamental. Então, hoje você tem muito material bom da CPAD sobre pregação, você tem bíblias de estudo e vida devocional, né? Que é o básico, oração, jejum, mas tem todo o meu apoio, né? Eu gosto muito quando Moisés diz para Josué: que bom seria se todos profetizassem, né? Que bom seria se essa meninada toda, tanto meninos, e aqui eu faço uma pontuação, as meninas. As meninas estão pregando, tem moças que pregam a palavra de Deus de maneira muito tremenda, né? Eu conheço uma moça chamada Rosane Dutra, prega muito, né? Foram outras inúmeras, né? Nós temos a Gabriela, que prega muito, pregou lá em Mojimirim. Moças que pregam de maneira tremenda, né? Então, tanto meninos como meninas estão despontando para pregar, e tem todo o meu incentivo. Quisera que nós tivéssemos um arraial de metralhadoras de Deus pregando por esse Brasil afora, e nós temos. Tem muita gente boa, tem muito jovem se preparando, tem muito jovem na aljava de Deus pronto para ser lançado como flecha certeira no alvo.
E a Assembleia de Deus está produzindo muita coisa boa, né? A Assembleia de Deus é uma igreja extraordinária. Eu sou um pregador essencialmente assembleiano e amo isso, né? A nossa igreja dá oportunidade ao jovem, apesar de alguém nos chamar de cultura ministerial leiga, né? Alguém até diz, a Assembleia de Deus é de cultura ministerial leiga, né? É um ledo engano. Nós somos de cultura ministerial preparada. É que nós não atentamos só para um lado da coisa, que é o estudo, a dedicação ao estudo, né? Nós também atentamos para a devoção, né? Para a oração, para o jejum, para a vida cheia do Espírito Santo, para o batismo com o Espírito Santo, para a vida santa, para a vida exemplar. Então, tem uma geração sendo levantada na Assembleia de Deus que vai dar muito trabalho para o inferno e muita alegria para o céu. Pastor Ângelo, o senhor vinha de alguns anos na itinerância. 12 anos. 12 anos, então já uma década, né? Mais de uma década pregando a palavra na itinerância, mas de repente vem um convite ao pastor. Sim. Ser pastor presidente da linda igreja ali em Mogi Mirim. Sim. Como foi? O senhor já estava preparado? Deus já tinha te adiantado alguma coisa? Ou para o senhor foi uma surpresa e foi um de repente que aconteceu? Deus já vinha falando que iria nos colocar para pastorear uma igreja. Eu nunca imaginava que seria para presidir um campo, né? Eu vinha de cultura de dirigir congregação. E aí o nosso pastor José Wellington, no ano de 2018, não é, falou comigo, sentado aqui no púlpito do Belém antigo, da Cotegipe, no aniversário do pastor Wellington Júnior. Ele disse: Ângelo, eu preciso falar com você. E aí nós nos sentamos, né? E ele me disse: eu estou precisando de um pastor presidente para Mogi Mirim. Tem uma lista na sua frente, eu tenho obreiros, não é, que estão esperando uma oportunidade como essa, mas eu estava orando e Deus me disse para enviar você. Então, não tem honra maior do que essa, né? Você poder se assentar com um homem da estatura do ministério e da vida do pastor Zé Wellington e ele dizer, né? Eu digo que para mim é um sonho o pastor Zé Wellington saber meu nome. Né? Que eu frequento Belém há muitos anos. É um privilégio. É uma honra o pastor Zé Wellington saber meu nome. E ele me levou lá e ele mesmo foi lá pessoalmente, me deu posse a minha e abençoou minha família. E é um dos maiores presentes ministeriais que eu já recebi na minha vida, foi pastorear a Assembleia de Deus em Mogi Mirim, que nós carinhosamente chamamos de Adbem. E é interessante, pastor Ângelo, que eu, por exemplo, que acompanho o pastor nas redes sociais, a gente percebe que o pastor é um pastor presente, né? Sempre nos cultos, nas atividades, nos compromissos lá do campo, mas também sempre vemos o pastor atendendo alguma agenda pelo Brasil. Sim. Então, muito embora o senhor pastor presidente de uma igreja, mas também continua pregando a palavra, atendendo alguns convites. Sim. Como é, pastor, para o senhor conciliar, né, família, ministério, né, a itinerância e a vida pessoal? Eu venho dessa rotina já agitada há muitos anos, que eu tive uma vida ministerial na itinerância muito agitada, de muitos compromissos, né? Então a minha família também se formatou a isso, meus filhos amam o ministério, não é? Minha esposa também, sempre muito engajada, muito próxima, sempre me acompanhando. Então nós nos entregamos totalmente ao ministério. Então hoje o que eu preciso fazer é o que eu sempre procurei fazer, me organizar e atender. Eu me organizo e atendo. A prioridade é Mogi Mirim. A minha primeira agenda hoje é Mogi Mirim, meu primeiro compromisso hoje é Mogi Mirim, mas o próprio pastor Zé Wellington, quando me deu posse, na reunião, depois de ter reunião com a diretoria lá em Mogi Mirim, ele me pegou pelo braço e disse: meu filho, modere, mas não pare. Ele estava me dizendo, eu tinha que ter agora um foco em Mogi Mirim, mas não deveria parar de pregar, porque eu fui chamado para pregar, eu amo pregar, isso arde no meu coração. Não é? Pregar para mim não é uma profissão, é uma vocação. Eu amo estar no altar, amo poder compartilhar a Bíblia com as pessoas, não só no altar e fora dele, né? Mas eu amo fazer isso. Mas hoje tenho uma responsabilidade que é pastorear Mogi Mirim, e que eu amo fazer, e hoje a alegria do meu coração é estar lá com o povo, amo o povo, é um povo abençoado. A igreja tem desafios que eu acredito que todas elas tenham, não é uma igreja gigante, mas é uma igreja grande, não é? Tem várias congregações, mas Deus tem tido misericórdia de mim, Mogi Mirim, e me abençoado muito. Pastor,
Agora eu gostaria que o senhor abrisse aí os arquivos da memória, né? Eu queria que o senhor compartilhasse com a gente alguma experiência, algum testemunho, ou algumas, né, experiências e testemunhos que o senhor teve ao longo dos anos pregando a palavra. Algo que aconteceu no altar que te impactou, algo talvez sobrenatural que o senhor vai levar no coração por toda a vida. Sim. Semana passada eu fui pregar na divisa com a Venezuela, uma cidade chamada Pacaraima, e ali nós estamos tendo um êxodo dos venezuelanos, né? E eu não tinha visto aquilo de perto ainda, eu não tinha visto aquilo pessoalmente ainda. E é muito triste o que está acontecendo ali. Você vê o semblante das pessoas atravessando a fronteira, sabendo que elas estão deixando a vida para trás. E eu fui pregar num culto nessa cidade. E, obviamente, muitos venezuelanos ali. E quando eu fiz o apelo, vieram muitos venezuelanos e muitas crianças aceitando a Cristo. Para mim foi uma experiência muito próxima, mas muito impactante para mim, né? Eu me lembro do testemunho que foi dado lá, né? Alguém que aceitou a Jesus e pôde dizer: Jesus me salvou 2 vezes, me salvou da fome e me salvou do inferno. Então isso ficou muito forte na minha mente, né? Pessoas atravessando a fronteira, deixando toda a vida para trás, passando fome, e agora elas chegam no Brasil e tem comida. O Brasil está alimentando muita gente lá, né? E eles então disseram, né? Tô livre da fome, tô livre do inferno, porque aceitei Jesus como Salvador. Também, primeira vez que eu preguei nos Gideões, né? Foi no ano de 2010, né? Eu preguei a mensagem, uma mensagem sobre o apóstolo Paulo. Foi muito impactante para a minha vida, né? Porque, começando a pregar, o sonho era pregar nos Gideões, né? Gideões é a mira de boa parte dos pregadores, e eram a minha, apesar de que eu não achava que chegaria, mas o Senhor me colocou. Então foi uma noite muito séria, e acabou o culto, eu preguei uma mensagem com o tema Conquistados para ser Conquistador, sobre a vida de Paulo. E acabou o culto, eu fui para a van, estava esperando para retornar para o hotel. De repente, uma das secretárias do pastor Cisino, e havia sido dito, era o meu primeiro ano como pregador lá, havia sido dito a nós que o pastor Cisino, por estar concentrado em atender os missionários, ele não atendia nenhum pregador depois do culto. E eu também não o conhecia assim de sentar e conversar, né? Aí ele mandou me chamar. Ele não tinha tido contato comigo ainda. E aí, quando eu entrei no gabinete dele, ele fez essa pergunta: menino, onde é que você estava? Aí eu disse a ele: pastor, eu estava escondido atrás do rebanho aí. Ele disse: enquanto você pregava, Deus me falou sobre você. Dobre o seu joelho, eu quero orar por você. E aí chamou a esposa, a irmã Elba, pôs as mãos sobre mim, e depois ele testificou, né? Eu comecei a pregar lá em 2010. O pastor Luiz Antônio foi recolhido em 2007. Ele disse que ele estava no barbeiro, sentado, cortando o cabelo, e o barbeiro disse para ele: esse ano Deus lhe dará um novo Luiz Antônio. Claro que eu não estou nem aos pés do pastor Luiz Antônio. O pastor Luiz Antônio é um ícone, um mestre, pregador por excelência. Mas ele me disse: Deus me disse que me daria esse ano o Luiz Antônio, e é você. E aí, a partir daí, me convidou para a Europa, para os Estados Unidos. Eu tenho uma experiência muito linda com o pastor Cisino. Eu estava pregando no Rio Grande do Sul, e um vulcão aqui de baixo tinha explodido e tinha uma poeira no ar, então não podia voar. Os aviões parados e tal. E eles estavam nos Estados Unidos, e lá tinha dado Katrina. Então aqui nós estávamos com vulcão, e lá eles estavam com Katrina. E ele mandou o secretário me ligar num dia e disse: amanhã eu quero você em Nova York. Eu disse: pastor, eu estou no Rio Grande do Sul, e eu já estou aqui angustiado porque eu não consigo sair daqui, não está tendo voo. E aí parece que teve um negócio também, pastor. Ele disse: Ângelo, Deus falou para mim que amanhã você está aqui em Nova York. Você pode sair daí onde você está, ir para o aeroporto. Eu estou mandando comprar sua passagem de Porto Alegre a São Paulo, de São Paulo a Nova York. Um choque, né? Mas o pastor falou. Falei com o pastor que eu estava hospedado na casa dele. Ele disse: não, Ângelo. O pastorzinho falou: fui. Cheguei em Porto Alegre, eram 5h30. Fui ao guichê, a moça falou: eu vou fazer seu check-in, mas não voa. Nós estamos tendo que fazer o check-in, mas não voa. A poeira está muito forte, não vai voar. 6h10 liberaram para voar. Eu me lembro que o comandante, era um voo da Gol, o comandante disse: nós vamos decolar a uma certa segurança, mas a um certo risco. E tinha poeira no ar, né?
Sim. Decolou, passou da camada de poeira, ele avisou, nós passamos da camada de poeira, não tem mais risco nenhum, vamos para São Paulo. Desci em São Paulo, a Juscelia veio de casa, sabe aquelas profecias? É meu servo, haverá tempo em que você vai trocar de mala no aeroporto. Parece lindo, sim, né? É uma das coisas mais angustiantes que existe, que você não pode ir em casa. Sim. Eu vivi isso. Eu dei a mala que eu estava no Rio Grande do Sul para ela me deu uma mala que ela trouxe de Campinas com roupa nova, me deu meu passaporte e eu entrei para o embarque do voo de Nova York, que eram muito perto um do outro. Entrei para o voo de Nova York. Cheguei em Nova York, o avião ficou um bom tempo orbitando, que de tanto voo atrasado, então estava muito voo decolando e muito voo pousando, né? Pousamos em Nova York, quando era o tempo do Nextel ainda, aquele aparelho de comunicação Nextel, sim, e eu chamei o secretário dele, ele disse, Ângelo, não tem como ninguém aí buscar, porque eles não estão autorizando passar da cidade de Newark para a cidade de Nova York. Eu disse, agora? Ele falou, pega um táxi. E eu peguei um táxi no aeroporto de Nova York e fui para Newark. Eu vi barco no meio da rua. Tinha acabado de passar o Katrina. Nossa. Eu vi barco. Foi tirar da água e jogar no meio da rua. Fila para abastecer carro. Um caos. Mas eram 9 horas da noite. Do outro dia eu estava em Nova York pregando. Que então, experiência. O homem de Deus, quando te dá uma palavra, é muito poderoso. Meu Deus. Dizendo, eu tive essas experiências com ele. É muito forte. Quando eu cheguei, eu fui cumprimentá-lo, logicamente, né? Ele olhou para mim e disse, não te falei que você estaria aqui hoje. Então, eu vivi muita coisa boa, né? Pregando na África, estava pregando em Angola, e no culto da manhã, de repente a gente acabou de pregar, estamos saindo, uma criança veio, pegou no nosso, não só no meu, estávamos eu e mais um pregador, pegou no nosso paletó assim, puxou e disse, me leva, eu só como uma vez por dia, me leva. Meu Deus. Eu vivi isso. Chega a doer. Meu Deus, muito mas forte. Mas tive a honra, né, de ganhar muitas almas. Eu me lembro pregando no congresso da Umadecre em Cuiabá, né? Jesus salvou 120 almas aquele dia, num culto só. Né? As pessoas vindo aceitar Jesus, é lindo ver isso, que né? Bênção. Ver pessoas batizadas com o Espírito Santo, sim, vi muitas vezes, né? Experimentar o poder da palavra, isso é maravilhoso. Deus tem me dado a honra ter muita experiência com ele, com o ministério e pregar no púlpito do Belém, né? Porque sim, não tem púlpito mais desafiador na nação brasileira e em muitas nações do que o púlpito do Belém, né? Sim. Você ter atrás de você pastor José Wellington Bezerra da Costa, Meu não Deus. É brincadeira, né? Não é brincadeira. E o pastor Wellington Júnior e o ministério do Belém, né? Claro. Um ministério sólido, um ministério de muito prestígio, muita estima. Então, você ter toda essa estrutura ali atrás. E eu comecei a pregar no Belém, eu ainda não era pastor de igreja, né? Sim. Então, eu era um itinerante. Então, o peso era maior, né? Sim. Você não pode falhar. Eu me lembro, ainda comecei a pregar na Cotegipe, eu tive o privilégio de pregar na Cotegipe. Na Cotegipe. Cotegipe era diferente também, Eita, né? Cotegipe, que bênção. Com todo o respeito, mas a Cotegipe era um caldeirão, né? Porque era muito... Ali era muita gente, né? Os obreiros em pé no corredor, era... Lógico que hoje nós temos muito mais conforto, nosso templo é lindo, tem uma estrutura gigantesca, mas a Cotegipe fervia um caldeirão, né? Temos boas memórias, né? Cotegipe era lá da Cotegipe. Eu tive esses privilégios. Pastor, se nós tivéssemos mais 15 minutos de programa, ia virar culto aqui. Eu já ia dar um brado aqui. Porque olha, como é bom te ouvir, pastor. Glória a Deus. Mas nós já estamos encaminhando para o final. As horas, infelizmente, não nos esperam. E eu gostaria que o pastor deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes, aos irmãos que estão nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube. Eu tenho certeza que existem pessoas necessitadas de uma palavra do céu. Sim. E eu não tenho dúvidas de que, mais uma vez, Deus irá te usar. Amém, amém. Uma honra estar aqui no nosso programa da Confradesp em Revista. Uma honra me dirigir a você que está aí pela rádio ou pelo YouTube, recebendo essa manhã. Eu queria que você estivesse aqui para sentir a presença de Deus que está aqui. A graça de Deus está derramada nesse lugar. E quando agora veio ao meu coração um texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58. A Bíblia diz, portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor.
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Há duas expressões que são exortações para a minha vida e para a tua vida: firmeza e constância. A vida cristã é desafiadora. A vida cristã tem as suas lutas. O nosso mestre, o nosso amado Jesus, em João 16:33, ele disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já nos deixou a certeza. Nós teremos aflições. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, no Cântico de Vitória, em Romanos 8:35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Então, nossa caminhada com Cristo, ela sempre será desafiadora. Então, em tempos de desafio, em tempos de luta, em tempo de adversidade, a palavra de Deus para mim e para você é: fique firme, permaneça, não desista, insista. É um tempo de resiliência. Aguenta firme, meu irmão. O apóstolo Pedro diz que as aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Eu tenho lutas, acredito que o nosso amado evangelista tem lutas, todo mundo que está nesse estúdio tem lutas, mas acima das nossas lutas, nós temos Cristo. O salmista, no Salmo 34:19, ele diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Me permita ser boca de Deus para a tua vida neste programa e declarar que para cada luta que você está passando, Deus tem uma vitória para te entregar. Para cada problema que você está enfrentando, Deus tem uma solução para te entregar. Para cada angústia que está permeando o teu coração, Deus tem consolo pelo Espírito Santo para a tua vida. Então fique firme, não desista, não volte atrás, não abandone. Pode estar difícil, mas há uma promessa sobre a tua vida, feita pelo Senhor Jesus: eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Isaías 41:10, a Bíblia declara: não temas, porque o Senhor é contigo. Não te assombre, porque o Senhor é teu Deus. Ele te fortalece, Ele te esforça, Ele te ajuda. Há uma mão sobre a sua vida, e é a mão de Deus te fortalecendo, te mantendo de pé, te dando graça. Há um Espírito sobre você, o Espírito Santo, o Paráclito divino, o Consolador amado, e seja constante. Não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de ler a sua Bíblia, não pare de crer no teu Deus, porque nada que você faz é vão no Senhor. O seu trabalho, a sua persistência serão coroadas com bênçãos e galardão do céu. Seja firme, seja constante. E eu finalizo aqui lembrando a você do que Deus disse a Daniel em Daniel 12:13. Tu, porém, vai até o fim. Não desista. Você tem uma carreira para trilhar e você vai chegar lá em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus! Então receba essa palavra que veio quentinha do coração de Deus para alimentar o teu coração, a tua alma e o teu espírito nessa manhã de terça-feira. Eu deixo aqui registrado a minha gratidão pela sua audiência. Você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube, está sintonizado na Rádio ADFM 88.7. O desejo do meu coração é que essa terça-feira seja marcada por bênçãos, conquistas e grandes realizações. Estamos terminando agora mais um episódio do Confradesp em Revista, mas terça-feira que vem estaremos de volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Aguardo por você. Deus abençoe.